TechFlow by WarpCom. Bem-vindo ao TechFlow by WarpCom. Esta terceira série totalmente dedicada ao tema Cloud. Hoje vamos discutir aqui temas sobre segurança de acessos, políticas de comunicações, como aceder à cloud, de onde quer que esteja e muito mais. E para isso contamos com dois especialistas do mercado. Paulo Pinto, Securing Cloud and Business Transformation na Fortinet. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Ana, e obrigado também pelo convite. Obrigada a nós. E temos também Frederic Reinschand, mais conhecido por Fred, Command Center Manager na WarpCom. Olá, Fred. Obrigado, Ana. É um prazer. Obrigada a nós por estarem aqui connosco. Bom, o tema cloud tem sido um tema realmente muito discutido e quando falamos então no setor das tecnologias de informação, mais ainda, eu diria até que 2020 foi o grande marco em que todas as empresas de facto foram convidadas pelo impulso digital, não é? E isso depois leva-nos aqui a outras questões e eu gostava de partilhar aqui convosco uma investigação da Fortinet, em que identifica que 95% das empresas revelam extrema preocupação com as ameaças de segurança na cloud. Pois bem, Fred, eu gostava até de colocar a primeira questão precisamente aqui a ti. No teu ponto de vista, quais são os principais aspectos que devemos ter aqui em consideração quando se está a definir uma política de segurança dentro de um ambiente multi-cloud? Ana, eu diria que isso é a coisa mais fácil do mundo. E tenho a certeza que todas as pessoas que trabalham em ciber concordarão comigo. Bem, brincadeiras à parte, efetivamente não é uma tarefa fácil. Nós vamos ter, por um lado, a complexidade dos vários provedores de cloud, cada qual com as suas ferramentas, com os seus processos, os seus procedimentos. E, por outro lado, vamos ter a necessidade de implementar uma política eficaz que nos permita gerir a segurança em todos estes ambientes de uma forma simples. E é efetivamente obter este equilíbrio entre estas duas variáveis que se torna difícil. Não é? Como é que nós conseguimos endereçar isto? 3 pontos. Primeiro, o conteúdo da política. Nós temos que ter a possibilidade de ter a visibilidade em todos os nossos assets, independentemente do sítio onde eles se encontram. Okay? E temos que ter o controle sobre os mesmos. Ou seja, eu em qualquer momento tenho que saber quem é que acedeu, quando é que acedeu e ao que é que acedeu. Okay? Depois temos a aplicação dos controles de segurança. Eu, mais uma vez, para eu conseguir aplicar os controles de uma forma eficaz, eu tenho que saber aquilo que eu tenho em casa, com o maior detalhe possível. Portanto, eu só consigo, efetivamente, proteger os meus assets se souber quais são. E depois, em cima disto tudo, temos que ter uma monitorização ativa que me permita verificar, efetivamente, se os controles estão a ser devidamente bem aplicados, se há necessidade de alterar esses controles, retirar ou adicionar novos controles. Portanto, isto entra aqui depois num ciclo de melhoria contínua e, basicamente, é a segurança a funcionar. Okay? Segundo ponto, simplificar. Isto é como tudo na vida. Tudo o que é complexo tem uma adoção muito difícil. Como é que nós conseguimos fazer isto? Basear a nossa decisão com base numa análise de risco. Isto vou ser chato outra vez, para isso é necessário nós termos a visibilidade nos nossos assets para conseguir fazer essa decisão. A utilização de plataformas centralizadas que me permitem, numa única consola, ter uma gestão e um controle sobre todos os meus assets. E aqui queria destacar, se calhar, a principal importância da utilização de ferramentas do tipo IAM para eu conseguir controlar os acessos aos dados, que num ambiente multi-cloud pode ser uma tarefa muito complexa. Necessidade de automatizar tudo o que seja tarefas com um nível de maturidade já aceitável, sempre que possível. E, por último, chamar efetivamente as partes interessadas a participar na criação da política. Onde pode ser desde a gestão de topo ao IT e principalmente chamar o negócio. Acho que é importantíssimo chamar o negócio, porque é um negócio que efetivamente sofre mais com a aplicação destes controles de segurança. E, por último, a comunicação da política. Portanto, esta política tem que ser comunicada de uma forma clara a todos os colaboradores da organização. E aqui, mais uma vez, é fundamental o envolvimento da gestão de topo, para que os colaboradores consigam perceber, efetivamente, que aquilo não é somente um documento, mas aquilo é um compromisso comum para os quais todos têm que trabalhar em conjunto no sentido de proteger melhor a organização. Portanto, diria que basicamente é isto. É focar-nos naquilo que é importante, simplificar
e comunicar. Perfeito, sempre numa visão 360 Sempre. da empresa, em que sabemos de facto que esta estratégia de segurança fica muito mais complexa até quando falamos de diferentes clouds e estas comunicações entre clouds. Paulo, neste sentido, como é que nós podemos detectar eventuais ameaças e conseguimos dar uma resposta a incidentes em real time? Acho que seria interessante, por exemplo, compreendermos também o que é que a cloud é, muito rapidamente, não é? O que é que ocorre quando começamos a utilizar a cloud? Há uma desmaterialização completa da computação. Tudo aquilo que estava circunscrito a data centers, a sítios mais materiais, digamos assim, é desmaterializado em workloads, em serviços, em software as a service, subscrições e, portanto, isso o que é que acontece? Há uma dispersão dessa parte da computação e, portanto, se estamos preocupados com essa ameaça, uma das coisas que temos que tomar em atenção é exatamente saber onde é que estão esses recursos, como é que esses recursos são utilizados. A visibilidade que o Fred fala é extremamente importante, mas aqui na cloud acresce de importância. Exatamente, portanto, visibilidade para saber onde é que estão os recursos, depois ter uma postura, uma defesa mais ativa, no sentido que na cloud tudo acontece muito mais depressa. Um departamento, se quiser usar uma infraestrutura, coloca um workload a produzir, depois coloca logo os utilizadores a aceder àquilo e muitas vezes até faz bypass às áreas de cibersegurança. Portanto, temos de ter a questão da visibilidade, até para a instalação e utilização desses workloads, e depois controlar o que é que está a acontecer ali. Quem é que está, como é que são feitos os fluxos de informação ali, que máquinas, pessoas é que acedem àquela computação, com que privilégios e por aí fora. Portanto, a questão das ameaças parte muito deste princípio, saber qual é a infraestrutura e depois a gestão de incidentes para mitigar as possíveis concretização dessas ameaças também têm que ser mais ativas. Em que sentido? Até há bem pouco tempo, eu diria quase, sei lá, na última década, a gente vê a detecção e resposta a incidentes de segurança como algo passivo. Temos aqui a nossa infraestrutura em produção e temos aqui o nosso plano de recuperação caso ocorra um acidente. O que se passa hoje em dia é que esses processos têm que estar ativos e a funcionar em simultâneo com o dia-a-dia, com a operação da organização. Por exemplo, dividindo serviços entre clusters diferentes, tornando-os mais redundantes, de modo que se um for abaixo, se um for atacado, se uma ameaça se concretizar, não temos 100% do serviço, mas teremos 50%. Portanto, o processo de gestão de incidentes tem que também ser mais proativo. E eu diria que estas duas grandes áreas, portanto, a questão da visibilidade ganha importância, a gestão de incidentes tem que ser mais ativa e tem que haver uma maior proatividade, uma defesa mais ativa em relação aos controles que são aplicados e monitorizados na cloud. As empresas têm que ter este mindset de prever quase o futuro, não é? Para te conseguir antecipar. A telemetria é muito mais importante, sei lá, se nós andarmos devagar, podemos ir a olhar para o lado e olhar para o chão e por aí fora. Se formos num passo mais acelerado e a correr, se calhar estamos a ter outro tipo de concentração, outros pontos de referência que já não estão aqui à nossa volta, estão mais dispersos para que a gente saiba que está no rumo certo. Certo. E isto também leva aqui a outra questão que nós hoje vivemos novos modelos de trabalho, não é? E mais uma vez eu foco aqui o 2020, estamos a falar já de modelos, muitos são remotos, outros são híbridos, e isto leva-nos aqui a temas como mobilidade e a acessibilidade a sistemas é de facto crucial nas nossas organizações. No entanto, portanto, esta conveniência tem que ser muito equilibrada com a questão da segurança, como vocês já falaram aqui. Fred, na tua opinião, como é que nós podemos garantir aqui esta segurança dos recursos na cloud quando estamos num acesso remoto? Acesso remoto. Portanto, esse desafio constante para as equipas que trabalham em ciber. Para todas as organizações. Todas as organizações, é verdade. No que toca a acessos remotos, há riscos aqui a serem tidos em conta. Tipo a interseção de dados, acessos não autorizados, acessos a partir de redes públicas, etc. Como é que nós conseguimos, de alguma forma, mitigar estes riscos? 2 pontos principais. Primeiro, tecnologia. O uso de VPN, no sentido de ser estabelecido um canal seguro com a encriptação dos dados, para que os mesmos não possam ser interceptados. A implementação de políticas de múltiplo fator de autenticação, no sentido de dificultar o acesso a algum tipo de ator malicioso que haja comprometimento de credenciais e também permitir somente o acesso
aos dados a partir de dispositivos corporativos, ou então autorizados pela organização. E eu diria que isto são os mínimos olímpicos para que o responsável de segurança, ou um CISO, possa dormir descansado. Okay? Porque, para nós, sempre que possível, deverão ser implementadas políticas de Zero Trust. Ou seja, este tipo de políticas faz com que um sistema ou utilizador só seja considerado confiável depois de ser identificado e autenticado. Fazendo uma analogia a um castelo medieval com os seus muros à volta, nos sistemas tradicionais, um utilizador que já esteja dentro dos muros é confiável. Com estas políticas de Zero Trust, esse mesmo utilizador, mesmo já estando dentro dos muros, continua a ser necessário ser autenticado e identificado para que seja confiável. Segundo ponto, pessoas. E isto realmente é algo que eu não me canso de dizer quando estou a ter conversas de segurança com clientes ou com colaboradores. É fundamental nós formarmos os colaboradores em aspectos de segurança. E com isso conseguirmos efetivamente fomentar uma cultura de segurança dentro das organizações. Ou seja, eu se vir a segurança como sendo um escudo, nós temos o dever de ensinar aos colaboradores a importância desse escudo e como é que o devem de usar. Para depois conseguirmos ter efetivamente esta cultura de segurança nas organizações em que todos, mas todos os colaboradores, desde a gestão de topo até ao estagiário, estejam conscientes que têm que trabalhar em conjunto no sentido de manter a organização segura. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos ter a melhor tecnologia do mundo, as melhores ferramentas, mas se as pessoas não souberem que elas são parte integral da segurança das organizações, vai ser muito mais difícil nós termos sucesso. Portanto, eu diria que, basicamente, para endereçar esse desafio, são estes dois pontos que são necessários. É muito interessante isso que trazes das pessoas e mais à frente até leva-me aqui a uma outra questão, mas antes disso, esta questão das pessoas, tanto de um lado como do outro, não é? E estas questões todas de segurança, leva-nos aqui também a temas como a importância dos backups e a recuperação dos dados, não é? Porque um mínimo erro também de uma pessoa pode nos levar aqui a outros constrangimentos. E neste sentido, Paulo, como é que podemos pensar aqui em melhores práticas, no fundo, para garantir que haja uma proteção de dados quando falamos num ambiente multi-cloud? Neste contexto de proteção de dados em ambiente multi-cloud, mais uma vez, convém ver onde é que fluem esses dados, onde é que eles estão, onde é que eles fluem, ok? E eles fluem naquele processo, imaginemos uma matriz, né? De um lado toda a parte de computação, workloads e infraestrutura on-prem, nas premissas da organização, e do outro lado tudo o que foi falado sobre o trabalho remoto, o trabalho dentro do escritório, portanto toda a dispersão do posto de trabalho e dos dispositivos. Hoje em dia o indivíduo tem 3, 4 dispositivos que utiliza conforme o sítio. E, portanto, temos que cruzar esta informação, isto vai gerar fluxos de dados a circularem do dispositivo para a parte da computação, depois a dar a resposta e por aí fora, e até do próprio utilizador a introduzir dados no dispositivo. E ver. Portanto, a primeira coisa, aqui aplicam-se os clássicos, não é? Basicamente, identificar esses fluxos, não é? E depois ver como é que estes dados estão classificados, ou como é que é pretendido esses dados serem aplicados controles em termos de quê? Da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Aqui falamos em questões como, se for confidencialidade, questões de encriptação, questões de role-based access control para saber se a gente identificou, autenticou e autorizou utilizadores a virem ver aqueles dados ou a gerirem aqueles dados, tanto leitura, escrita, alteração desses dados neste panorama que eu descrevi, se eles são autorizados e em que contexto. O contexto que foi falado há bocado do Zero Trust Network Access é importante porque ele pode ter um determinado número de privilégios para aceder aos dados, mas se muda de contexto e se é detectada essa mudança, por exemplo, eu estou num PC a fazer um determinado acesso numa reunião. Depois a reunião estava muito maçadora, levanto-me e estou no portátil ou estou no telemóvel, no corredor a beber um café, ainda a aceder aos mesmos dados. Se é detectada essa mudança, se calhar o dispositivo na política da organização é considerado de menos seguro e ele, por exemplo, pode ler, mas já não pode escrever ou alterar. Portanto, a proteção de dados tem muito a ver com isto, confidencialidade e integridade,
e dentro do contexto da organização. Pronto, portanto, falámos na parte de controle do tráfego, falámos na parte de identificação e, mais uma vez, é sempre aborrecido repetir as coisas, mas a parte da monitorização é extremamente importante para ver se o que eu estou a preconizar em termos de controle de tráfego, controle dos acessos aos utilizadores para garantir a tal confidencialidade, integridade e disponibilidade, se está a verificar ou não. Pronto. E depois, mais uma vez, a questão da resposta a incidentes, porque as coisas vão correr mal, as coisas são muito dinâmicas, não é? É como um organismo, não é? O organismo, se a gente nunca está a 100%, mas alguns estamos sempre com um tempo de resposta ou com uma resposta aceitável. E é a mesma coisa. Eu analiso os dados, identifico, aplico aqueles controles, faço a monitorização, algo corre mal, eu tenho que ter capacidade de resposta muito rápida. E aí toda a parte processual testada é importante. Não sei se o Fred aqui pode acrescentar algo que... Eu acho que um ponto também que é muito importante e que muitas vezes é decorado pelas organizações é o facto de terem implementado também uma política eficiente de backups. Não é? Ajuda sem dúvida na parte do incidente. Há muita gente que acha... Primeiro é o conceito de backup, não é? Snapshots não são backups. E eu não sei como é que as pessoas dormem bem à noite, não é? Porque o backup, na realidade, é o get out of jail card, não é? Se tiverem o azar um dia de efetivamente serem atacados, eu pelo menos consigo recuperar e pôr a minha organização a funcionar o mais rapidamente possível. É verdade, eu já vi clientes sorridentes a dizerem fomos atacados, mas por acaso tínhamos backups e estavam funcionais. Que é um alívio para o negócio, não é? E o impacto é resiliência, tem, é garantia da resiliência do negócio. E ao longo aqui desta nossa conversa, eu vejo aqui assim, 3 pilares importantes que vocês foram sempre falando. Um pouco ligado aos processos, não é? De tudo isto estar de uma forma muito proativa, a questão da resiliência, etc. Depois a questão da tecnologia, mas a tecnologia por si só não faz nada se nós não a colocarmos a favor do nosso negócio. E a questão das pessoas, que o Fred também falava há pouco. E isto leva-nos ao tema, de facto, da cultura da cibersegurança. O quanto isto é importante e tem que ser visto de uma forma transversal para qualquer que seja o departamento da organização. E a pergunta que eu vou lançar é precisamente para os dois. Como é que vocês encaram aqui a questão da cibersegurança, não é? No sentido em que até que ponto é que isto vai influenciar as operações e a evolução das nossas empresas nos próximos anos? Eu diria que esse tema é muito interessante e se calhar provavelmente tínhamos aqui assuntos para falar mais em 2 ou 3 podcasts. Como é que nós vemos isso? Nós vemos cada vez mais a serem adotadas novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial, que está muito na beca agora neste momento. E o que é que isto vai fazer? Vamos ter ainda a superfície de ataque a aumentar cada vez mais, ok? E vamos ter, por outro lado, as ameaças a ficarem cada vez mais sofisticadas. E nós, efetivamente, as organizações vão ter que acompanhar esta onda, por assim dizer. O que é que nós vemos nos próximos 5 anos? Claramente, a proteção de perímetro, tal e qual como nós a conhecemos hoje em dia, vai ter tendência a perder algum relevo. Portanto, e a segurança vai estar mais centralizada no endpoint, no servidor ou na aplicação. Okay? Com isto tudo, também pensamos que alguns controles de segurança vão ser mais utilizados. Gostaria de dar, por exemplo, o exemplo da microsegmentação, onde nós, ou seja, dividida a infraestrutura em pequenas secções, vou dificultar a movimentação lateral no caso de haver já algum tipo de comprometimento e, efetivamente, se houver um ataque com sucesso, consigo circunscrever o ataque a uma pequena parte da infraestrutura do cliente. Okay? Por outro lado, os serviços de SOC também vão ter que acompanhar esta tendência. Ou seja, eu vejo serviços de SOC que atualmente estão muito centralizados em tecnologias de CIEM, vão ter que evoluir com o uso de novas ferramentas para complementar o CIEM ou então mesmo para substituir as ferramentas de CIEM. Mas isso também é outra discussão que daria pano para mangas. E os SOCs também vão ter que estar, tal como o Paulo já disse, ter uma postura mais proativa. Ou seja, haver a necessidade dos SOCs estarem mais focados na parte da prevenção do que na parte da detecção. Portanto, vai ser imperativo os SOCs ajudarem efetivamente os clientes a tirarem o maior partido das ferramentas que têm, okay? E também tentar estar um passo à frente dos atacantes. Para isso, a parte do Threat Intel também vai ter uma relevância enorme. E por último,
E não me querendo repetir, e isto é mais um desejo que eu tenho, uma esperança que eu tenho, é efetivamente de ver uma sociedade no seu todo com muito mais awareness no que toca a temas da segurança. Okay? Eu quero é que as pessoas, e quero que as pessoas se lembrem desta frase, no que toca à segurança, nós somos o alvo. Somos nós o principal alvo. Okay? Todos os atacantes vão sempre focar as atenções numa pessoa primeiro, para depois conseguirem fazer algo muito pior. Portanto, este é um desejo meu mais uma vez. Mas basicamente é isto. Obrigada. Paulo, queres complementar? Só uma visão macro, digamos assim, do cenário. Como é que a cibersegurança pode influenciar no futuro as organizações? O que é que acontece? As organizações fizeram uma migração em massa de recursos económicos para o ciberespaço. Ao fazerem isso, hoje em dia, os estudos apontam que cerca de 20% do seu revenue, da sua margem operativa, já vem do digital, dos processos digitais. Portanto, isso tem em causa. Mudaram, passaram um ponto no retorno e agora têm um rendimento ali que, com todo este processo de digitalização que vão continuar com esta tecnologia toda, vai continuar a acelerar o rendimento nessa área. A questão é, o sítio por onde eles foram e o ambiente, o contexto em que ele se insere, é um contexto de conflito permanente. E a capacidade dissuadora das organizações no ciberespaço é muito reduzida face ao real. A gente pode tornar uma zona mais dissuadora, sei lá, pondo muralhas, fechando, pondo videovigilância, polícia e por aí fora. Na internet a capacidade dissuadora de uma organização ou de um país é muito baixa. E, portanto, eles vão se ver envolvidos naquele mundo de conflito constante. Vão ser testados até ao limite, as suas operações vão ser atacadas, a sua infraestrutura, os seus utilizadores. Portanto, toda aquela camada que existe no ciberespaço, desde a parte tecnológica, a parte dos seus dados, a parte do social, de toda a parte componente humana e de interação humana, vai ser atacada, vai ser testada até aos limites. É esta a realidade da cibersegurança, vai influenciar as organizações. Como é que elas se podem posicionar? Tem que mudar um pouco a mentalidade. Tem que se adaptar, eu diria, para em 3 grandes áreas. Medidas ativas de segurança, depois podemos detalhar isso alguns, mas que envolve muito o interagir com o atacante, conhecer antecipadamente quem ele é, saber testá-lo também, de modo a que a vida também não lhe decorra fácil, de modo a que a gente interrompa a cadeia de negócio dele e ele vá à procura de outro alvo. Exatamente. Basicamente é isso que a segurança é, atrasar até o máximo que se conseguir o ataque. Portanto, a parte das medidas ativas, a outra área referido também pelo Threat Intelligence, existe muita informação disponibilizada pelas organizações por fontes públicas de confiança que devem ser utilizadas para a organização saber com o que é que pode contar. É um meio dinâmico, aquilo atualiza-se todos os dias. E por fim, mais uma vez, capacidade de resposta, sem esquecer que também da parte importante, nada disto funciona sem o awareness das pessoas, elas têm que estar consciencializadas, claro. Mesmo ao nível das camadas mais jovens, que aqueles que estiveram agora, por exemplo, fechados em casa, aquela juventude ali, eu diria, nos 17, 18 anos, tiveram quase um ano muito dependentes da digital, sem perceberem o tipo de ataques e que o mundo está a mudar, devia haver muita informação aí. Mas, portanto, as 3 áreas, medidas ativas, a questão do Threat Intelligence e a capacidade de resposta a incidentes de forma também mais ativa e não reativa. Okay. Perfeito, Paulo. E estavas aí a falar, e isto até nos leva a um outro episódio que nós temos aqui da nossa série, que fala exatamente das mãos dadas entre a transformação digital e a cloud, porque é o panorama que vivemos atualmente e que começou, mas não vai terminar. É uma jornada, digamos assim. Pois bem, chegamos então ao fim. Temos aqui mais um episódio dentro desta nossa série de cloud, e este episódio foi dedicado à segurança no ambiente multi-cloud. Muito obrigada, Paulo, e muito obrigada, Fred, pela vossa partilha de conhecimento e por estarem aqui connosco. Foi um prazer. Foi um prazer também da nossa parte. E você que está desse lado, não deixe de acompanhar os restantes episódios do TechFlow by WarpCom. Acompanhe-nos no YouTube e no Spotify. Muito obrigada e até breve. TechFlow by WarpCom.